O Brasil vai entrar em crise e muito provavelmente não tenha nada que a gente possa fazer no curto prazo. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro, neste canal falando sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, deixa um like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para receber notificação de vídeo novo sempre que a gente postar alguma coisa por aqui. Recentemente saíram várias notícias e poucas pessoas ficaram sabendo e isso pode impactar diretamente no seu bolso. Isso porque o Estado brasileiro pretende taxar os multimilionários, as grandes fortunas. E isso não é uma surpresa para ninguém, já que a dívida bruta do Brasil cresce cada vez mais. Só na gestão atual já temos mais de 1 trilhão de dívida, onde só no ano passado tivemos mais de 230 bilhões de reais em déficit, ou seja, o governo está gastando muito mais do que ele arrecada. E esse acende um grande sinal de alerta aqui no Brasil, até porque a nova reforma tributária também foi aprovada no ano passado. E isso fez com que o nosso Brasil, pela primeira vez, ganhasse alguma coisa. E a gente ganhou o título do país que mais cobra imposto no mundo. Por isso, estamos cada vez mais próximos de uma grande crise aqui no Brasil. E para a gente começar a entender um pouco mais de como isso pode afetar diretamente o nosso bolso, a gente precisa entender qual que é o papel do Estado em relação a isso. E dentro de uma economia, o Estado ele não tem efetivamente um papel de produzir alguma coisa. Na verdade, até o Estado não produz nada. O grande papel dele seria manter as coisas em ordem, principalmente se tratando de serviços públicos, como educação, saúde, segurança e outras questões sociais também. Mas para que isso tudo funcione, eles precisam de dinheiro. E não podem simplesmente imprimir dinheiro e usar esse dinheiro. Eles precisam captar da população parte desse dinheiro para poder fazer a roda girar. E ele faz isso justamente através dos impostos. Então, só para você ter uma ideia, no Brasil a gente trabalha 5 meses no ano só para pagar imposto. Ou seja, do trabalho suado que você tem, 5 meses, 5 salários seus vai direto para o bolso dos políticos. E quem mais paga imposto é justamente a classe média. Pessoas que ganham entre 3 a 10 mil reais por mês, proporcionalmente falando, são as que mais vão pagar imposto. Então, basicamente, uma pessoa de classe média fica 155 dias só pagando imposto. E detalhe, pessoal, esse número vem crescendo cada vez mais. Porra, uma coisa que não faz sentido é que você já paga imposto sobre o que você recebe, você paga imposto das coisas que você compra e você tem que pagar imposto ainda sobre a sua renda, imposto de renda. Olha essa palavra, faz sentido pra você? Não faz sentido. Na tua renda? Detalhe, isso que tu nem quis colocar na pauta aí um imposto que a gente paga pra gente ter o carro, ou seja, teoricamente os nossos automóveis e imóveis nem são nossos se a gente não pagar o imposto. O Estado pode simplesmente tomar da gente. E uma curiosidade interessante, sabia que os carros no Brasil são os carros mais baratos do mundo? Só que devido ao imposto, eles são os mais caros. Só para você ter uma ideia, em 1970, em média, 76 dias de trabalho de uma pessoa iriam para pagar impostos. Hoje esse número dobrou e a tendência é aumentar cada vez mais. Justamente porque se a gente pega, por exemplo, as arrecadações que a gente teve em 2024, o Brasil vem batendo recorde atrás de recorde. E que recorde seria esse? Justamente na arrecadação que eles têm em relação à cobrança de impostos. Certo, agora que você já entendeu como o Estado funciona dentro de uma economia, vamos dar uma olhadinha do que de fato está acontecendo na economia brasileira. E obviamente a nossa querida mídia está escondendo todos esses números de você porque não é isso que eles querem que você veja. Atualmente estamos enfrentando um grande problema de déficit nas contas públicas, ou seja, o Brasil, por mais que está batendo recorde de arrecadação, mesmo assim segue gastando mais do que arrecada. Como eu falei no início do vídeo, só em 2023 foram mais de 200 bilhões de reais em déficit, pessoal. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Um país com a maior carga tributária do mundo, um país onde os serviços públicos são de péssima qualidade e mesmo assim a gente não dá conta de pagar tudo. Isso não faz sentido nenhum. Para onde está indo esse dinheiro? Com certeza muitos políticos estão ficando cada vez mais ricos com isso. E depois de tantos déficits, a gente chegou num ponto, pessoal, que a gente passou a Argentina como o país mais endividado da América Latina. Hoje o Brasil é pior que Equador, Bolívia, Paraguai em termos de endividamento, pessoal. Olha o nível que a gente chegou. E até em países que estão em guerra, né? Igual ao Israel, teve a desvalorização da moeda do Brasil. Pô. Exatamente. A nossa moeda está desvalorizando mais que na maioria das moedas do mundo. Então, só para você ter uma ideia, hoje a gente está falando que $1 é quase R$6 e eu tenho certeza que até o final do ano isso vai acontecer. Tomara que até ano que vem, tomara que chegue a 10, né? Que todos os meus investimentos estão em dólar. Certo, agora para e pensa aqui com a gente um pouco sobre isso. O Estado não produz nada e ele só arrecada através de impostos, para fazer o serviço público funcionar e blá blá blá, a história antiga que a gente sempre conhece. Mas mesmo assim, a gente está tendo déficit de contas públicas, ou seja, o que ele vai precisar fazer? Arrecadar mais, criar mais impostos, para que a conta feche, para que pelo menos eles fiquem no 0 a 0 e não devendo como está acontecendo hoje. Tanto que nos últimos meses a gente viu isso acontecendo, a gente está vendo novos impostos serem criados dia após dia. Só vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Tivemos a aprovação da nova reforma tributária, no qual o Brasil vai ter uma alíquota de imposto de 27%, ou seja, a maior alíquota de imposto do mundo, pessoal. Sim,
um país com serviços públicos de Uganda oferecendo uma carga tributária maior do que da Noruega. Então esse é o nível que a gente tem hoje, só para vocês terem ideia. Isso que eu nem sei como é que é o serviço público da Uganda. Deve ser boa. A gente teve, por exemplo, a taxação das blusinhas, né? Ali com aquelas questões da Shein, que agora você tem que pagar uma alíquota de imposto até compras de $50. Ou seja, onde o Estado puder roubar seu dinheiro, ele vai dar um jeito de roubar. Fica cada vez mais difícil a gente não enlouquecer com uma situação dessa, já que todo o dinheiro que você trabalha está indo pro bolso do Lula. Porra, essa taxação das blusinhas aí me fudeu na hora de comprar eletrônicos na AliExpress. Porra, tá dobrando os preços. Eu quis comprar um celular lá. Imagina, um celular de 15 mil. Faz sentido pra você? 7 mil de imposto, 7 mil de imposto. Sabe o que é o pior? Porque assim, os políticos eles falam assim, não, a gente tá fazendo isso para proteger a indústria nacional. Só que quando a gente olha para a indústria nacional, não é que o brasileiro necessariamente não quer comprar nada do Brasil. É simplesmente porque o próprio empresário, a própria indústria, não consegue oferecer um produto competitivo, então eles têm que pagar imposto para os seus trabalhadores, têm que pagar imposto para a sua indústria, têm que pagar imposto na venda dos seus produtos, então o cara simplesmente não tem margem para vender um produto que vá competir com a China. Só que o político ele não enxerga isso, ele quer cobrar imposto de todo mundo, ele não quer melhorar a situação do empresário. Pô, e qual empresa de tecnologia vai competir com as grandes baleias, né? Porra, Positivo vai fazer um celular aqui, porra. Vai ter, por exemplo, imposto novo na compra e venda de carro, vai ter imposto novo na compra e venda de imóveis, que vai ficar bizarramente grande os impostos quando você vender um imóvel. Chega a ser até hilário, porque assim, basicamente setores da economia vão morrer porque não vão ser mais viáveis de tanto imposto que tem que pagar. E teve mais um imposto recentemente que eles estão fazendo, um imposto de herança. Por exemplo, sei lá, teu pai foi de arrasta pra cima. Pô, eles vão cobrar um caralho do imposto em cima disso. Eu vi que principalmente vai ter a ver com quando é de um estado para o outro, hoje a gente tem uma alíquota diferente, enfim, cada vez mais impostos aí na bunda do brasileiro. Mas em meias notícias de impostos, um dos mais preocupantes é a nova taxação para os milionários e os muito ricos. Você pode estar falando, tá, Victor, você não é milionário nem muito rico, por que você está defendendo a não taxação deles? Pelo motivo muito simples, pessoal. Quando você taxa um grande empresário, uma pessoa que tem um capital muito grande, é óbvio o que ele vai fazer. Ele vai simplesmente pegar o dinheiro dele e sair do Brasil. É a situação mais comum que acontece em países que querem taxar esse tipo de pessoa. Aí você pode falar, não, Victor, você tá viajando, tá falando merda. Então eu vou dar um exemplo para vocês. A Noruega, que é um país que todo mundo conhece como um dos melhores países do mundo para se viver, com IDH altíssimo, foi em 2022 fazer algo semelhante. Eles tiveram a brilhante ideia de taxar em 1,1% a mais os bilionários e milionários da região. O que aconteceu? Só no período daquele ano, eles deixaram de arrecadar 450 milhões de reais. Por quê? O mais óbvio de tudo, pessoal, quem estava na Noruega fugiu para a Suíça. A gente chama isso, inclusive, de fuga de capital. Ou seja, o país tinha a estratégia de arrecadar mais, cobrando mais impostos, e no final das contas arrecadou menos porque o dinheiro saiu daquele país. Percebe então, pessoal, que não é uma questão de defender um bilionário, mas sim entender que ele está gerando receita e dinheiro para o país, tanto diretamente pagando impostos, quanto indiretamente gerando oportunidade de emprego, pessoal. Não faz absolutamente nenhum sentido você querer taxar essas fortunas, sendo que elas vão simplesmente sair do Brasil. Então, existe até uma teoria que fala sobre isso, que é a curva de Laffer. O que ela fala? Existe um ponto ideal da cobrança de impostos e o quanto o governo pode arrecadar. E se você extrapolar isso, querendo cobrar mais impostos, ao invés de você aumentar o quanto você está arrecadando, você diminui o quanto você está arrecadando, pessoal. Então, essa visão de querer arrecadar cada vez mais, cobrando mais impostos, ela é errônea. Você vai arrecadar menos porque esse dinheiro vai sair do país. Percebe que um mundo cada vez mais globalizado, a riqueza de um empresário, a riqueza das pessoas ricas está diversificada. Ou seja, para ela fazer essa mudança, essa fuga de capital, não é difícil, pessoal. Eles conseguem fazer isso de forma simples, inclusive. E entender que isso é péssimo para um país. Você tem que incentivar o empreendedor a ganhar mais dinheiro, porque ele ganhando mais dinheiro, esse dinheiro flui pela economia e beneficia outras pessoas também. Um outro malefício de taxar os grandes empresários é porque, basicamente, eles vão aumentar pra cacete o produto que ele está fazendo no país. Ou seja, um produto que custava 50 vai começar a custar 80, 100, 150. Exato. Ou seja, vai cair lá pro pobre no final da pirâmide. Exatamente. Todo empresário, ele entende que a receita que ele tem, a empresa que ele tem, ela precisa gerar lucro. E aí ele vai fazer uma diminuição de quanto ele paga pelo produto, quanto ele paga pelo imposto e qual é o valor de venda daquele produto. Se você enfia o nabo no empresário, ele vai obviamente repassar isso para os consumidores. E aí quem toma no nabo dobrado é a classe média, é os pobres, pagando mais caro pelos produtos, tendo que pagar mais impostos e, como sempre, se fudendo. Então percebe que
Atitudes como essa que o Lula tem, que vários governantes de esquerda têm, acabam prejudicando o país ao invés de melhorar. E, inclusive, nessas visões que a gente tem de diferentes governos, a Venezuela foi um exemplo de país que fez isso. Ela tinha uma economia pujante, pessoal. Na década de 40, 50, você pode até pesquisar mais sobre isso, você vai ver que era um país rico, inclusive. Uma renda per capita alta. Obviamente, por problemas econômicos e políticos também, o país caiu numa armadilha sem fim e hoje é um país totalmente quebrado, que inclusive agora está ameaçando Lula. E até é engraçado, agora que eu falei dessa curiosidade na Venezuela, a gente percebe como governos de esquerda, eles acabam se conflitando entre si quando as ideias deles acabam divergindo, né? Então, Maduro e Lula, que são participantes do Foro de São Paulo, que sempre foram amiguinhos, agora a gente está tendo uma briga interna entre eles também. Mas isso reflete justamente o caráter dessas pessoas. Eles não estão preocupados com o futuro, pessoal. Eles estão preocupados somente com agora e com a vida deles. Se eles ficarem cada vez mais ricos, vai ser melhor. Se for bom ou não pro povo, eles não estão nem aí. Fica evidente isso. O Brasil está ficando cada vez mais endividado. Então você que tem seu capital, que está trabalhando, está investindo, está querendo crescer na vida, pensa um pouco sobre dolarizar, por exemplo, os seus investimentos. Comprar criptomoedas, comprar ETF americano. Eu acredito muito no Brasil, mesmo depois de anos e anos o pessoal falando que o Brasil é o país do futuro que nunca chega. Mas a gente tem algumas oportunidades aqui dentro do nosso país, mas mesmo assim nunca deixe de olhar para fora. Existem boas oportunidades, inclusive vou deixar na descrição do vídeo alguns vídeos que a gente fez falando sobre ETFs, sobre criptomoedas, para você proteger seu capital. E lembre-se, se você gostou do vídeo, deixe nos comentários qual a sua opinião sobre o tema e também deixa o like que nos ajuda muito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até um dia.